Vocês não estão cansados de Marvel, DC, Vingadores, Superman, Homem de Ferro? Não, né? Eu também não. Talvez por isso que a gente gostou tanto da série de super-heróis. Meio fora do normal da Amazon Prime, adaptada dos quadrinhos. A famosa, bem divertida e agora cult The Boys. Sentem-se aí nas suas poltronas super caras, super confortáveis ou só super cheias de manchas e Doritos, que eu vou contar tudo pra você sobre os The Boys. Eu falei tudo. Tem spoiler agora. Se você não quiser saber de spoiler, desliga agora. Os The Boys. É estranho, né? Os The Beatles, os The Rolling Stones. Bom, como diz a bruxa do pica-pau, e lá vamos nós. Pô, seria bem legal ter heróis vivendo entre a gente, né? Bom, depois que vocês assistirem esse seriado, vocês vão mudar de ideia, tô achando, viu? A gente sempre pensa, será que o Superman mora aí no quarteirão de baixo? Aquele cara ali parece meio o Homem-Aranha, né? Bom, o Homem-Aranha usa máscara. No caso do The Boys, a presença deles é bem escancarada mesmo. Eles estão entre a gente. No Brasil ia ser um pouco diferente. O herói de um é o bandido do outro. Eu, por exemplo, eu não suporto o Rogério Ceni, mas ele é herói dos São Paulinos, tá entendendo? O traficante, por exemplo, é herói do playboyzinho que quer usar uma droga. A polícia pro traficante não é o herói. Consequentemente, não é o herói do playboyzinho também, a não ser que o carro dele seja roubado na quebrada, que ele tá indo buscar droga. Bom, vocês entenderam, né? Bom, voltamos aos nossos supostos heróis aqui. Eles também não são heróis de todos, não. Daí que vem o nome do seriado. The Boys, eles são um grupo de pessoas que foram afetados diretamente pelos super-heróis. O Huey, que é um rapazinho bunda mole, ele teve a sua namorada desintegrada pelo trem-bala. Trem-bala é um super-herói super rápido. E isso mudou totalmente a expressão, oh, o cara tá atravessando sua namorada. Ah, se você tem nojinho, não assista. Não assista quando você estiver comendo. Porque o que mais tem é gente explodindo. Eles passam mais tempo cobertos de sangue do que limpos. A partir desse incidente com a namorada do Huey, o chefe do grupo, o Billy Bruto, que faz jus ao nome, o nome dele em inglês é Butcher. Butcher significa açougueiro, carniceiro, só pra vocês terem uma ideia com quem a gente tá mexendo. Aliás, já eu falo mais sobre os nomes. Ele tenta recrutar o Huey pro grupo de Vingadores que eles têm. No momento tá dormente. O intuito deles é destruir os super-heróis a qualquer custo. Por enquanto a gente não sabe por que ainda. Eles se juntam ao francês, um expert em descobrir os pontos fracos dos super-heróis, e ao leite materno, vulgo Leitinho, que é a voz sensata do grupo. Não dá pra respeitar um cara que tem o nome de Leitinho, né? Mas esse aí sim, esse cara é bom. O Trem-Bala, o nosso desintegrador de namoradas, ele é membro de um grupo de super-heróis, ou os chamados SUPs, para o público. E esse grupo, ele é chamado de Os Sete. Eu acho que você já deve descobrir por que chama os Sete, né? Porque tem 7 super-heróis. Esses heróis, na verdade, são funcionários de uma companhia chamada VOT. Uma grande empresa que toma conta de tudo relacionado aos super-heróis. Filmes, camisetas, bonecos, fraldas, comida, tudo que é relacionado aos SUPs é propriedade da VOT. E eles ganham horrores com isso. Bom, já deu pra ter uma ideia da história, né? Ah, não. Pera aí que falta o principal. Fora das câmeras, esses heróis... eles são corruptos, inescrupulosos, cruéis, abusam dos seus poderes. É mais ou menos como se fossem os políticos no Brasil. Os 7 eles são compostos pelo Trem-Bala, que ele é super rápido, a Rainha Maeve, que ela é muito forte e rápida na luta, o Black Noir, que ele é um monstro de força, mas ninguém sabe direito ainda quais são os poderes dele. O Profundo, que é o mais inútil de todos, ele conversa com seres marinhos, é o Aquaman genérico. Aliás, todos eles são genéricos. O Translúcido, que tem a pele resistente como diamantes e ele fica invisível. Na verdade, ele não fica invisível. Ele reflete a luz e ele fica como se fosse invisível. Só que ele precisa estar pelado para poder funcionar os seus poderes. O Capitão Pátria, que é o líder e o mais poderoso. Ele é indestrutível, ele voa, ele solta raios pelos olhos. E a novata Luz Estrela. Ela usa a eletricidade que está ao redor dela para poder soltar raios poderosos. O nome dos personagens em português, eles seguem mais ou menos o estilo Loucademia, um morto muito louco. Um dia ainda vou invadir o lugar que traduz esses nomes aí dos filmes e de personagens e eu vou dar um croque na cabeça das pessoas. Nessa era de redes sociais, os heróis eles estão mais preocupados com a fama e likes do que realmente fazer o bem. É mais ou menos que nem o Felipe Neto. A única que não entra mais ou menos no esquema ainda é a novata Luz Estrela. Ela substituiu um herói chamado Facho de Luz, que se aposentou. Era um herói que ele tinha uma tocha e ele fazia as coisas pegarem fogo com a mão assim, mas ele precisava do fogo.
A Luz Estrela, logo no começo, ela percebe que é tudo fachada. Logo no primeiro dia que ela chega pra trabalhar, o Profundo já mostra a minhoca pra ela. E o acaso coloca a Luz Estrela, o nome dela é Annie, para os íntimos, no caminho do Huey. Ó, spoiler alert agora. Tudo é spoiler alert aqui nesse vídeo, então não preciso nem avisar mais. Ele com ela vai rolar, ela tem eletricidade, vai rolar um fio terra lá. Não sei se vai rolar o fio terra, mas vai dar umas conexão lá. De alguma maneira, eles conseguem sequestrar o Translúcido. E a vontade de expor os sups faz com que os boys eles pensem fora da caixa. Mas a verdade, a resposta às vezes está dentro. Eles enfiam um explosivo dentro do furico do Translúcido, porque eles não conseguem penetrar a pele dele, que é forte como um diamante. E é o único jeito deles têm de machucar ou explodir a pessoa. É através do... Digamos que ele teve uma caganeira ao contrário. Esse foi o ponto sem volta pra Huey, que foi ele que apertou o botão do Translúcido, literalmente. Agora ele era um assassino. A lacração moderna tem grande espaço na série. Já no primeiro episódio, vimos o assédio de Profundo com a Luz Estrela. Logo depois, a série vai abordar assuntos como religião, feminismo, a busca da fama pelas redes sociais. E 2 pontos são mais destacados: o abuso de substâncias e o racismo. Mas isso é um pouco mais pra frente. Alguns tópicos são tratados levemente, sem estardalhaço, de maneira sucinta e eficaz. Nossa, falei bonito. Outros já ocupam episódios inteiros, como quando falam sobre religião. Tem um episódio inteiro que fala sobre isso. Mas vamos falar do que importa agora. Drogas. Mentira, mãe. Mentira, mãe. A série aborda o uso de uma substância chamada composto V pelos heróis. Essa bagaça aumenta os poderes do herói, mas não é pra isso só que serve. O Trem-Bala tava doidão de composto V quando ele liquefez a namorada do Huey. Mas como diria um amigo meu quando ele tá mandando ver no Manã em pé, o buraco é mais embaixo. Todos acreditavam que os sups já nasciam poderosos. Mas não! Eles recebiam doses do composto V quando eles eram crianças. Eles ainda eram recém-nascidos. E quem fabrica a substância é nada mais nada menos que a VOT. Faz sentido, né? O buraco continua mais embaixo ainda. O Capitão Pátria, o Superman genérico e líder do set, espalha composto V pelo mundo e em regiões cheias de terroristas, tentando criar supervilões. Mas pra quê? Com isso, a VOT conseguiria facilmente um contrato com o exército americano, já que os sups seriam a única esperança para que eles pudessem combater os superterroristas, que de acordo com o Capitão Pátria não é superterroristas, é supervilões. E o melhor é não mexer com esse rapaz aí não, que é meio doidão na cabeça. Na busca por pistas, os boys eles encontram Kimiko, ou também conhecido como a Fêmea, mas o nome dela é Kimiko. Uma japonesa que foi sequestrada por terroristas filipinos e que teve o composto V injetado nela. Ela é um monstro de forte, mas muito forte. É tipo a Graciane Barbosa, mas a vantagem é que ela não fala besteira. Ela se junta, relutantemente a princípio, ao grupo dos boys. A lacração aí agora seria The Boys and a Girl. Presta atenção. O francês tá de zoião nela, então ele traz ela pro grupo. E a Kimiko, ela sempre se lembra que o irmão dela ficou pra trás. Ela tava em cativeiro, então ela foi levada à força pros Estados Unidos. E o irmão dela ficou pra trás. E ela tá sempre querendo voltar pra tentar resgatar o irmão do grupo de terroristas filipinos. Quase que eu esqueço de falar. Os boys, eles existem porque o Capitão Pátria assediou sexualmente a Becca. É a mulher do Billy. E ela tá desaparecida, ou morta, ninguém sabe, há 8 anos. Quase esqueci de falar a parte mais importante. Bom, resumindo, o Capitão Pátria é o capeta, tipo Malafaia, mais ou menos. Pra vocês terem uma ideia, ele deixou um avião de mais ou menos 130 passageiros cair, só porque ele ficou com preguicinha de ir e voltar pra salvar todo mundo, um por um. Até o ator do I See Dead People aparece, mas ele faz merda logo e morre. Ele foi ver Dead People. Uma parte que aconteceu também no meio assim aí, é só pra vocês terem uma ideia de quanto a Kimiko é forte. Ela quebrou o fêmur do Trem-Bala quando esse aí tentou matar o Huey e o pai dele, beleza? Só pra constar. Uma coisa que a gente tem que saber também, o Capitão Pátria cresceu num laboratório. Ele não foi criado em laboratório, ele é um ser humano, um bebê que teve o composto V injetado quando era criança. Só que ele não foi criado com pais, ele foi criado num laboratório. Por isso que ele é o mais poderoso de todos, eu acho. Ai, tadinho, foi criado no laboratório. Tadinho escambau. Ele arrasta um caminhão. Na verdade, do jeito que ele é forte, ele podia arrastar o que ele quisesse. Madeline Stillwell, uma alta executiva da VOT, que em outras épocas foi namorada do Marty McFly. Mas só no De Volta ao Futuro 2 e 3, tá? No primeiro não. É até que dá um caldo ainda. O Capitão Pátria é extremamente ciumento em relação ao bebê da Stillwell. Um resquício de inveja e impotência. Porque ele não pôde ter esse amor quando ele era bebê. Nossa, tô falando bonito, né? Capitão Pátria fica encafifado com o Billy. Porque o Billy tá atrás dele, todo lugar que ele tá olhando pra ele. Tá stalkeando ele o tempo inteiro. E ele tá pensando em dar um follow no Billy. Dá um bloco, na verdade, né? Mas ele vai pesquisar o porquê que o Billy tá atrás dele. E ele descobre que o Billy era marido da Becca. Mediante questionamento...
mais falas bonitas agora, hein? O Capitão Pátria vai atrás do médico que cuidava dele. Dr. Vogelbaum. E ele fala pro Capitão Pátria que a Becca tava grávida e que ela e o nenê morreram no parto. Nesse meio termo, o Trembala tem um ataque cardíaco de tanto usar o composto V, mas não sem antes de ver a Luz Estrela ajudar o Huey, porque a Luz Estrela e o Huey, vocês já disseram que eles estão... Então... Calma, tá acabando a primeira temporada. O Billy descobre que o Capitão Pátria quer mandar ver na Stillwell e ameaça a Stillwell na casa dela. Ele coloca um colete bomba nela. O Capitão Pátria fica pistola com a mentira de Stillwell, porque a Stillwell sabia do nenê e da Becca, e ela disse que não sabia de nada. Quando ele perguntou pra ela sobre o porquê o Billy estava atrás dela, apenas disse que era porque ele era marido da Becca, mas não disse nada sobre o nenê e o parto. Por ter ficado pistola, ele simplesmente derrete o cérebro dela com os rainhos dos seus olhos. O Billy já fica com o saco cheio, já viu que ela morreu mesmo, ele solta o dedo do botão da granada e explode tudo. Ele acorda num gramado. E ele olha e vê o Capitão Pátria em pé ao lado dele e vê uma criancinha igualzinho ao Capitão Pátria correr em direção dele. E daí a câmera volta pra trás assim, a porta da casa, e a Becca tá na porta da casa. Tchan, tchan, tchan. E aí? Esse é o fim da primeira temporada. Agora, vocês pensem no que aconteceu e apertem o botão em algum lugar aqui pra ver a segunda temporada.